questão. Tava sujo. Gente, eu vou passar aqui a mão na minha câmera porque eu acho que ela tá suja. Só um minuto. Olá! Esperar mais algumas pessoas entrarem para eu começar. Enquanto isso eu vou preparando algumas coisas que eu quero mostrar. Assim, eu resolvi fazer essas lives porque as pessoas sempre me perguntam o que é melhor, biofeedback pressórico ou biofeedback eletromiográfico. E aí, de novo, mais uma vez, né? Melhor para quê? Essa é sempre acho que a pergunta que eu acho mais importante de fazer. Bom, então, o biofeedback eletromiográfico, ele é considerado padrão ouro por causa da eletromiografia. Porque uma coisa é a avaliação eletromiográfica e o outro é biofeedback, que aí ele pode ser eletromiográfico ou pressórico. No caso dele ser pressórico, tem algumas variáveis de pressórico. Pressórico não é tudo manométrico. Pressórico pode ser água, ar, resistência, como uma mola, por exemplo. Pode ser só o deslocamento de uma coisa que não tem resistência. Pode ser os dispositivos intracavitários que eu mostrei ontem, que eles têm uma peça dentro que funciona como se fosse um clique. E aí quando você aperta ali, ele não grava, mas ele registra a quantidade de pressão que você fez, como um dinamômetro. Só que o dinamômetro te dá esse valor em quilograma-força. E esses dispositivos não, porque como eu falei na live de segunda-feira, ontem eu fiz um vídeo complementando. Então quem só viu a live, veja o vídeo, por favor, porque aqueles dispositivos não substituem um dispositivo de biofeedback de consultório. Aquilo não avalia, aquilo só serve como evolução do tratamento e especificamente para melhorar a coisa lúdica do tratamento. Assim, eu sou fisioterapeuta, amo ser fisioterapeuta, mas eu confesso que é uma chatice fazer fisioterapia. Então, a gente tem que criar opções no consultório para manter o paciente fazendo tratamento, senão ele larga, ele não fica, a gente não fica. A gente reclama que engordou. Eu, por exemplo, engordei, sei lá, uns 12 quilos no último ano. E a culpa é de quem? Minha. Fazer dieta é fácil, né? Não, mas ninguém faz. Então, a gente tem que criar algumas coisas para o paciente. E aí, os biofeedbacks da classificação pressóricos, eles têm uma gama de opções. Então, assim, se a gente pensar em biofeedback... Epa, deixa eu arrumar isso aqui que os peitos estão quase para fora. Se a gente for pensar em biofeedback, um espelho é um biofeedback para o paciente. O dedo dele é um biofeedback. Se ele botar o espelho e o dedo, já é um biofeedback melhor do que só o espelho ou só o dedo. Então a gente vai aumentando. E aí quando eu falo em tecnologia, ou senão as pessoas brincam comigo que diz que eu sou a menina da tecnologia. Gente, a primeira tecnologia da gente é isso aqui, ó, mão. Não tem nada que substitua nossas mãos. E é um recurso tecnológico, é uma evolução tecnológica. O que a gente diferenciou dos animais foi isso aqui, ó, o uso das mãos. Então, o fisioterapeuta é mão. Infelizmente, a gente é peão. A gente não é
A gente não é, digamos assim, o CEO da empresa. A gente é o faz tudo da empresa, porque depende do nosso conhecimento e do nosso toque. Então, quando a gente fala em biofeedback, todo mundo fala: ah, Érica, mas você vai dizer que o biofeedback eletromiográfico é melhor do que o pressórico? Pra quê, né? Ele é melhor, assim, eu não posso usar um biofeedback pressórico em crianças ou em virgens ou em quem não quer, porque a pessoa só pode dizer pra mim: eu não quero, não tem outra coisa? Tem o biofeedback eletromiográfico, que a gente vai colocar as sondas. Vou mostrar aqui a minha bonequinha, aqui pelo lado de fora, e aí a localização é outra coisa que deixa todo mundo confuso. Aonde eu coloco? De uma certa forma, em qualquer lugar aqui. Você pode botar de um lado só, dos dois lados. Às vezes, quando tem epísio, dá interferência, então você pode botar os dois do outro lado. Ah, Érica, mas eu não vou estar avaliando um lado só? Não. Infelizmente, quando a gente faz eletromiografia ou biofeedback eletromiográfico em assoalho pélvico, você não está isolando a musculatura, você está avaliando um grupo muscular. E a eletromiografia, ela é feita para você isolar a musculatura, para você avaliar a musculatura de uma forma isolada. Então eu consigo, na ortopedia ou na neuro, eu consigo isolar uma musculatura e avaliar aquela musculatura. Consigo isolar o quanto? Se eu usar uma eletromiografia de agulha, eu consigo isolar bem, porque eu vou colocar no local que eu quero. Mas isso é doloroso demais e específico demais. Imagina toda semana eu enfiar uma agulha em alguém para fazer uma avaliação dessa. Não tem cabimento. Então, os eletrodos de superfície, os eletrodos daqueles eletrocardiográficos, que faz eletrocardiograma, eles estão bem ali atrás da câmera, mas eu não esqueci de pegar. Mas aqueles eletrodos de eletromiografia, de eletrocardiograma, a gente vai colocar no músculo que a gente quer, num músculo esquelético qualquer, na perna, no braço, e a gente consegue isolar. Agora, assoalho pélvico a gente não consegue isolar, eles contraem em conjunto, você não consegue diferenciar, você não consegue isolar uma musculatura da outra, então pode ter um feixe de músculo ali denervado, mas que vai se compensar com a musculatura que está próxima, que trabalha em conjunto. Então torna o nosso trabalho muito mais difícil, tá? Então, assim, o que é padrão ouro para avaliação de assoalho pélvico? Eletromiografia, tá? E talvez quando a gente tiver um dinamômetro que funcione, porque assim, no mundo inteiro ainda não se tem o dinamômetro adequado, tá? Então a gente ainda não tem um dinamômetro. Alguém pediu aqui. A dinamometria, ela vai avaliar quilograma-força, ela vai avaliar a força específica muscular. Eu tenho um pouco de ressalva com isso, porque assoalho pélvico não é só força. A gente precisa de relaxamento adequado, a gente precisa de controle e coordenação muscular, tá? A gente precisa de tempo de ativação e tempo de desativação. Isso tudo tem que estar dentro do padrão do que é o normal para assoalho pélvico. Então, se eu coloco um dinamômetro num assoalho pélvico que tem uma musculatura que não relaxa, eu vou ter um falso grau de força, porque aquela paciente vai contrair e isso vai tá falso, porque ele já começou de um nível de semicontração, digamos assim. A musculatura de assoalho pélvico, ela já vive numa semicontração normal, porque ela é uma musculatura tônica que faz parte dos músculos estáticos. E ela funciona, eu digo para os meus pacientes, pensa que seu assoalho pélvico é um amortecedor. Você passou com o carro no buraco, o amortecedor entra. Você tossiu, seu assoalho pélvico entra. É a mesma coisa, tá? A Cícera tá falando sobre o ultrassom. Sim, o ultrassom tá fazendo parte da avaliação. É fantástico o ultrassom. É muito bacana você ver o funcionamento, mas ele não mostra unidades motoras, ele não mostra frequência de disparo de unidade motora, ele não mostra se você está usando uma musculatura tônica ou uma musculatura fásica. Assim, o sonho de consumo, num mundo ideal, em que fosse possível a gente ter tudo, o ultrassom seria um coadjuvante fantástico para o nosso trabalho. Eu tenho uma paciente que tem uma incontinência urinária, que a gente já tentou fazer de tudo,
e a queixa dela é muito doida. Ela corre e não perde urina. O que ela perde urina? Quando ela para e quando ela faz intervalado. E aí o assoalho pélvico dela tem força 20, não é 10. Assim, ela tem uma puta controle, coordenação, ela tem tudo isso no assoalho pélvico. O que ela não tem? Ela não tem transverso. Como é que a gente descobriu isso? Fazendo ultrassom de abdômen nela. A gente fez ultrassom de abdômen nela e o transverso dela tem uma ativação, ele ativa, mas ele é muito pequenininho, muito pequenininho. E aí, assim, a gente acabou descobrindo que o grande, talvez, o componente que falta para ela, talvez seja justamente o transverso dela, porque é um conjunto de função. O assoalho pélvico não é só assoalho pélvico, é a pelve. Por isso que eu gosto do nome que a gente se dá, né, de fisioterapeuta pélvico, porque é um conjunto ali daquelas coisas. Então, assim, o biofeedback é a nossa melhor opção no momento, o eletromiográfico, para avaliação. O pressórico, a gente vai ter um problema técnico. Quando eu coloco um balão de ar dentro de uma cavidade, essa cavidade oferece uma resistência. Então, assim, se eu pegar um balão de ar e colocar dentro deste copo, o balão de ar aqui dentro, ele vai expandir até encostar aqui. Se eu continuar inflando, esse copo, ele não vai expandir, ele vai parar, porque ele é uma coisa rígida. Eu vou continuar inflando e a pressão dentro do balão, que está aqui dentro, vamos usar esse balão aqui de exemplo, ó. O balão está aqui dentro. Eu estou inflando esse balão. Esse balão vai inflar até encostar nessas paredes e vai começar a aumentar a pressão se eu continuar aumentando. Mas a parede do copo não vai sair do lugar, né? A não ser que essa pressão seja tão grande que ela destrua, ela quebra ou racha a parede do copo, tá? Só que isso é um copo rígido. Se eu coloco o balão, eu peguei aqui o Facidel da Fabiane para mostrar. Se eu pego esse balão, coloco aqui dentro, tá? E aí tá ele aqui dentro. Vixe, ele é bem da cor do negócio. Coloco ele aqui dentro e começo a inflar ele, deixa eu botar assim. E começo a inflar ele, isso aqui é mole, como a nossa parede vaginal, né? Então eu começo a inflar, isso aqui começa a esticar. E a pressão começa a aumentar. Só que quando essa pressão começa a aumentar, a parede cede e aí a pressão cai. E aí, assim, qual é o limite disso acontecer? Depende. Depende da paciente. Imagina uma moça de 20 anos e uma senhora de 60, de 80, de 90. Depende. E assim, e acontece também, todo mundo aí agora pensou, na de 20 anos, isso vai ceder pouco, porque ela tem uma estrutura melhor, então a pressão vai ficar mais estável. Será? A gente vê umas alterações de colágeno nas pacientes. Ontem eu estava conversando com uma colega que ela disse que ela tem uma paciente tão magrinha, que não ativa assoalho pélvico, que ela está desconfiando de qualidade de colágeno, de proteína. Eu sempre olho se o paciente está com exame de sangue com hematócrito legal, porque uma pessoa anêmica está vivendo de uma energia faltante, né? Então, tem um monte de outras coisas. Então, assim, isso não é uma regra, isso varia. Por isso que é tão difícil um biofeedback pressórico ser tão fidedigno. Por isso que não existe padrão de referência. Você diz assim, a pressão é tal, a pressão é tal. Não tem isso, porque depende da pressão que está aqui dentro. Essa pressão aqui, que é a pressão da luz do canal vaginal e do canal anal também, tá? Eu tô falando do canal vaginal somente, mas a gente tem o canal anal. É que o canal anal não passa um bebê ali, tá? Então, assim, a gente não entra em trabalho de parto pelo canal anal. Tem outras complicações que vão dar problemas semelhantes, mas é a mesma característica. Você expande isso aqui, mas depende dessa estrutura aqui, tá íntegra ou não, ou tá muito rígida, tá? Além disso, para usar o biofeedback pressórico, a gente precisa, você pode escolher a escala de força, tá? Qualquer escala de força de avaliação de assoalho pélvico. Você precisa que essa paciente, ela tenha uma qualidade de contração da musculatura do assoalho pélvico em que ela consiga vencer uma resistência do dedo do examinador.
e mantenha essa contração nessa mesma intensidade, nessa mesma capacidade de resistir à intensidade do dedo do examinador durante um período de tempo. Gente, eu estou tentando explicar bem mais simplificado, porque tem alguns pacientes meus que talvez estejam assistindo a live e aí são pessoas leigas, né? Quando a gente coloca o dedo lá via vaginal, deixa eu pegar minha boneca aqui de novo. A gente coloca lá o dedo via vaginal, a questão de 1 ou 2 é outra conversa, mas vamos lá, botei o dedo aqui. Eu realizo uma resistência, tá? Essa resistência que eu faço aqui no dedo, o paciente tem que vencer ela. Se ele não conseguir vencer, ele não é elegível para o pressórico. Óbvio que você não vai fazer assim no paciente, senão ele não vai conseguir vencer mesmo. Mas, segundo os graus de avaliação de contração do assoalho pélvico, a gente tem várias escalas, cada um trabalha com aquela que gosta. Eu gosto de trabalhar com o New Perfect, e dentro do New Perfect, a avaliação de contração de assoalho pélvico, na escala do Oxford, dentro do New Perfect, a gente diz que esse valor que eu estou explicando é o grau 3 de contração de assoalho pélvico. Esse grau 3, o paciente que vai ser submetido a um biofeedback pressórico, ele precisa ter no mínimo grau 3. Senão eu não posso usar uma sonda pressórica dentro do assoalho pélvico. Bom, vocês estão olhando essa sonda aqui e pensando, eu nunca vi essa sonda, ou eu já vi, essa não tem no Dualpex, essa não tem no Miotu, essa não tem no não sei o que, essa não tem no não sei o que, todos os equipamentos que a gente tem não tem. Sim, não tem. Essa aqui é uma sonda que eu trouxe de fora, é uma sonda que eu comprei na Europa, tá? Lá ela é para ser usada assim, sem preservativo, tá? Porque essa sonda é do paciente. Aqui a gente não tem essa opção, então a gente pode usar preservativo em cima dela. Eu peguei ela justamente para não dizer que a Érica mostrou a sonda da Miotec, a Érica mostrou a sonda da Quark ou da Ibramed. Não é isso que eu quero. O que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente começa a fazer isso, ó, a sonda lá dentro vai expandir, né? Ela vai inflar. Vocês veem que ela tá aqui deformada? Por que ela tá deformada? Porque não tem uma cavidade em volta. O que vai fazer com que a sonda não deforme é a cavidade onde a gente está inflando ela. Não se deve inflar nenhuma das sondas pressóricas no mercado fora do paciente. Tá, Érica, mas e se o paciente tem isso aí que você falou, ele tem, por exemplo, uma lesão num lado da parede porque ele denervou ou a fibra desinseriu, essa sonda não vai deformar naquele lado? Vai. E é aí que o biofeedback pressórico encontra as suas dificuldades técnicas, os seus problemas e a acusação de que eu não gosto do pressórico. Por 10 anos, eu tenho 20 anos de consultório, por 10 anos eu não tive um biofeedback eletromiográfico, não tive. A minha opção era a minha mão e um perina, tá? Eu tinha um perina, todo mundo sabe o que é um perina, todos fisioterapeutas, né? Desculpa quem tá assistindo e não é físio. O perina é excelente, mas ele é mecânico, ele não é tecnológico, digamos assim, mas é uma tecnologia melhor do que você trabalhar o tempo todo com a mão. Então, se o seu paciente tem condições de você colocar uma sonda intravaginal ou intranal, se ele tem esse grau de força superior a 3, na escala de Oxford, que é a que eu uso, você vai poder dar um descanso para sua mão. Mas aí, Érica, quando você recebia pacientes que não tinha grau 3, por exemplo, grau 1, grau 2, o que você fazia? Não botava o pressórico, porque eu ia destruir mais ainda aquele assoalho pélvico. Era a mãozinha. Então a gente ia lá, botava o dedinho, 1 ou 2, aí é outra conversa, né? Assim, eu gosto sempre de colocar primeiro com um dedo, avaliar com o segundo dedo, eu vou fazendo uma mistura disso. Isso não tem evidência, assim, não tem dizendo assim, se começa com 1, começa com 2. Isso é uma discussão no mundo inteiro também, tá? Mas para algumas coisas eu prefiro um dedo, prefiro 2 dedos, tamanho de vagina, tá?
um dedo só, tá? E então era com a mãozinha e com tubete. A gente pegava o tubete, fazia como fazia, não tinha educador no Brasil, agora a gente tem no Brasil a Biotech que fabrica o educador e a menina lá da Paraíba que faz na impressora 3D, mas acho que custa a mesma coisa, não sei, mas a Yasmine que fabrica com a impressora 3D, ela não fabrica uma quantidade assim mercadológica como a Biotech fabrica, tá? E aí você tem que ligar para ela, fazer contato com ela, é excelente também, são 2 tamanhos diferentes de educador, que eu acho que isso é fundamental. Érica, qual educador que eu compro? Todos os que você conseguir ao longo do seu consultório. Então assim, esse ano dá para comprar um desse? Compra um desse. Ano que vem dá para comprar o outro? Compra o outro. Aí quem viu a live de segunda-feira vai dizer assim, poxa, Érica, mas você quer que a gente compre tudo? E, infelizmente, é assim. Assim, não tem a possibilidade para algumas coisas da gente não ter os equipamentos. Por exemplo, eu tenho vários colegas que não têm eletromiografia, não têm o biofeedback eletromiográfico, nem eletromiografia no consultório, e não querem continuar trabalhando com a mão. E aí, o que a gente faz? Ah, Érica, mas aí o paciente vai procurar um profissional que tem eletromiografia? Não é bem assim. O paciente vai procurar um profissional bom, um profissional que ajude a resolver o problema dele. Essa questão do equipamento, assim, todo urologista aprende a fazer urodinâmica. Todo urologista faz urodinâmica na sua vida profissional? Não. O que ele faz? Ele encaminha para um colega que tenha o equipamento para fazer e que goste de fazer, porque ainda tem esse problema, tem que gostar de fazer com aquela. Então, o que acontece? Eu tenho alguns colegas fisioterapeutas que não compram, não querem ter eletromiografia. É uma escolha de cada um, tá? E encaminham para mim. Então, a gente faz assim, Érica, eu tô com um paciente, eu queria que você fizesse uma avaliação nele antes de eu começar. E aí eu vou lá, avalio o seu assoalho pélvico com a eletromiografia, faço um laudo e encaminho para esse colega. Se esse colega pode vir assistir a avaliação, eu prefiro, porque aí ele vê isso acontecer junto. Então, se essa disponibilidade existe, eu peço para ele vir junto com o paciente, para ele acompanhar o exame e para ele vendo o que está acontecendo. E aí a gente pode discutir o exame desse paciente, e aí ele continua o tratamento dele lá na clínica dele e, eventualmente, se ele quiser de novo, já aconteceu diversas vezes, ele fala, Érica, eu queria que você visse aquele paciente de novo. E aí a gente consegue tirar algumas dúvidas e reprogramar e ver o que essa eletromiografia vai mostrar. Mas aí o que eu estou fazendo? Eu estou tratando o paciente dele? Não, eu estou fazendo um exame. Então eu costumo brincar, porque assim, a Biotech é a única empresa no Brasil com registro na Anvisa e assistência técnica e tudo isso que a gente consegue comprar, ser viável para ter no consultório. Vocês podem até dizer, mas tem uma outra empresa que também tem, mas não é um investimento viável para o consultório. Eu sei que para muitas pessoas o valor do Miotu é alto, e porque é uma tecnologia elaborada, ele é considerado bastante fidedigno, a técnica e o equipamento é muito bom, e ele tem eletromiografia, porque a gente tem diversas empresas que trabalham com biofeedback eletromiográfico, mas esse equipamento não é capaz de fazer uma avaliação eletromiográfica. Ele não te fornece a contração real. Aquela contração, ela passou por filtros dos quais você, fisioterapeuta, não consegue mexer nesses filtros. Do ponto de vista dos biomecânicos, o pessoal que trabalha com biomecânica, que usa eletromiografia para fazer pesquisa, um equipamento de eletromiografia, ele precisa que você possa modificar os filtros. Que filtros são esses? Para você marcar no equipamento o que você quer avaliar e o que você quer que não apareça. E esses filtros, eles têm que ser descritos. Então, você vai descrever quando você for fazer o seu trabalho, o seu artigo, a sua avaliação, quais filtros que foram utilizados. Então, vários equipamentos que a gente tem no mercado, assim, mundial, não vou falar no Brasil, mas mundial, eles são biofeedback
com eletromiografia, mas eles não fazem avaliação eletromiográfica. Então esses equipamentos, se você fizer um trabalho e submeter a uma revista de eletromiografia, provavelmente não vai passar, porque eles querem saber quais os filtros. Qual a passa banda, qual a passa alta, qual a passa baixa, quantos notes vocês colocaram. Eu sei que isso tudo é grego para todo mundo. Eu não vou explicar isso aqui agora porque não é o objetivo. O objetivo é falar dos dois biofeedbacks e esclarecer detalhes, tá? Mas isso tudo é filtro. Tudo isso que eu falei é filtro, tá? De eletromiografia. Então, talvez a chamada para essa live deveria ser biofeedback eletromiográfico, pressórico e eletromiografia. Porque eu costumo brincar com as pessoas, eu dou muita consultoria no uso do Myotool. E aí as pessoas falam para mim, mas o aparelho custa caro. Eu digo assim, para pensar que você não comprou um aparelho, você comprou dois. Um é de eletromiografia e o outro é biofeedback. Então um é para você avaliar e o outro é grego mesmo, né, Sinira? De verdade não é grego, as palavras é que são esquisitas, mas assim que a gente explica, isso tudo fica muito claro. Eu não queria explicar nesse vídeo, porque senão a gente vai perder o resto da conversa e pode não interessar para algumas pessoas, principalmente para quem não tem um aparelho de eletromiografia. De verdade, para quem não tem o Myotool, porque é o que a gente tem no mercado, assim. Eu fico pensando assim, se a Myotec parar de fabricar eletromiógrafo, eu vou ter que voltar a trabalhar com a minha mão ou eu vou mudar de profissão, porque o que eu vou fazer se eu não tiver a eletromiografia? Eu já acostumei tanto com ela como avaliação e como tratamento, mas aí como tratamento, os outros biofeedbacks que são por eletromiografia vão funcionar. Então, basicamente, os biofeedbacks a gente tem por eletromiografia e por pressão. Os equipamentos por pressão, o público que vai ser submetido a eles é mais restrito. São pacientes que têm um assoalho pélvico melhor, que têm, vamos dizer assim, uma força de contração maior. Não é força a palavra que se fala, mas como tem leigos aqui na live, eu achei melhor falar desse jeito. O que muitas pessoas chamam de força é capacidade de contração. Qual é a capacidade que esse paciente tem de contrair? Ele vai ter que vencer esse balão aqui inflado. Então esse balão aqui vai estar lá dentro do assoalho pélvico do paciente e ele vai ter que conseguir fazer isso e mover o manômetro do equipamento. Então, biofeedback pressórico, a gente tem com manômetros que são de uso profissional, mas também, de acordo com a evolução do paciente, ele também pode recomendar para o uso domiciliar, não tem problema nenhum. Gente, eu tô com o manômetro da Myotec, porque eu não tenho o da Quark, não é porque eu não gosto do da Quark, eu não tenho o da Quark, tá? E aí eu peguei esse daqui, mas eu também costumo fazer, as pessoas sabem disso, né? Eu costumo fazer, quando o paciente não pode comprar, eu costumo fazer. Os pacientes do SUS eu faço bastante disso, com aparelho de pressão velho, que não está mais sendo usado. Ou aqueles baratinhos que a gente destrói, tá? E aí, assim, qual é a sonda melhor para fazer pressórico? Essa que você mostrou, Érica, que a gente não pode comprar porque não tem no Brasil? Não. Essa aqui é excelente, essa aqui é muito legal. Ela é toda de silicone, ó. Tudo isso aqui é silicone. Aqui é silicone, então você coloca isso no paciente. Ele é gostoso, sabe? Ele é confortável. Ela não deforma muito, tá? Vamos falar aqui de novo. Ó, ela não deforma muito, tá? As de látex deformam demais. Esse segredo de como fazer isso aqui é o grande problema, tá? Porque ela tem uma emenda aqui, tem uma emenda aqui. A ferramentaria de fazer isso é muito complexa, isso sai muito caro para fazer no Brasil. Aí, por que eu não tô mostrando as outras? A da Myotec, a da Quark e a da Ebramed. Porque o que eu quero dizer para vocês que cada paciente vai precisar de uma sonda dessa diferente. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter várias. Você vai ter que ter várias opções e tamanhos diferentes, porque tem paciente
que isso aqui entra. Tem paciente que isso aqui não entra no canal vaginal. E um outro uso que você pode fazer para sonda de pressão, a gente não usa Epinol para assoalho pélvico de gestante? Então pensa, não aposenta o seu da Quark não, Magda, ele é excelente. Eu tenho o meu eu comprei em 2002, eu tenho ele até hoje e funciona com a mesma sonda, o latex nem estragou, continua tudo igual, porque eu vejo as pessoas dizerem que o latex vai amarelando com o tempo, mas o meu tá igualzinho novo. O que a gente faz com isso aqui? Um paciente que passou por uma cirurgia de câncer vaginal, ele vai precisar usar dilatador, vai precisar trabalhar massagem para dilatar essa cavidade de volta, para tentar ficar mais funcional. Uma sonda desse aqui, ela pode ser um ótimo recurso para você trabalhar a distensão dessa parede. Óbvio, quem vai fazer isso é o fisioterapeuta, o paciente não vai fazer isso em casa sozinho, tá? É muito risco de fazer uma lesão, de fazer uma laceração ali perineal, tá? Então, uma sonda dessa é perfeita. Érica, mas aqui no Brasil não tem. Não tem. Você pode fazer com o quê? Com dedo de luva. O dedo de luva é de latex, ele vai expandir diferente. Sim, ele vai expandir diferente. Mas pode fazer com luva nitrílica, com luva normal, com preservativo. Você vai crescendo nisso. Existem umas sondas assim, ó, de latex, que é para fazer anal, tá? Que usa com uma coloprocto, a gente usa bastante dessa, mas essa é latex. A Dynamed, que é a empresa que vende urodinâmica, e a Laser, as duas vendem um dispositivo parecido com esse. É igualzinho, só que esse material aqui é de outra cor. Ele é para urodinâmica, porque na urodinâmica você usa um balão retal. E aí o balão retal que eles usam na urodinâmica, a gente pode utilizar para fazer fisioterapia, tá? Eu acho que vale a pena entrar lá no site deles e conferir isso. Então os biofeedbacks pressóricos, os mais comuns que a gente tem nos consultórios são esses. Passando desses, a gente vai ter os biofeedbacks mecânicos, que são praticamente uma coisa artesanal. Deixa eu pegar aqui a haste. Esse aqui é uma sonda vaginal. É uma sonda vaginal de eletromiografia ou eletroestimulação, tá? Mas ela leva uma haste aqui. Deixa eu dar uma saidinha daqui porque a haste não tá aqui em cima. Eu vou pegar ali do lado e já volto. Eu botei tudo aqui e não percebi que a haste não tava aqui. Só um minutinho. Voltei. Ó. Esse daqui é um que é fabricado na Inglaterra, vendido em toda a Europa e nos Estados Unidos. Vocês todas conhecem. Aí, ele vem com essa haste. Esse aqui é o mesmo fabricante desse aqui. Esse é uma sonda que a gente vai poder usar para eletroestimulação, para eletromiografia e para o paciente usar em casa para fazer a função desse, tá? Então é isso aqui. A gente vai acoplar as hastes nele. Isso aqui é um biofeedback, tá? Isso é um biofeedback o quê? Pressórico, porque isso aqui vai estar lá no canal vaginal, tá? O paciente vai contrair e se ele contrair de forma adequada, a musculatura faz isso com o educador e volta. Se ele fizer errado, vai fazer isso e volta. A Yane está dizendo que a Dynamed tem um balão pequeno e um pouquinho maior, um para criança e um para adulto. Sim, a Dynamed tem. A Laser é que eu não tenho certeza, pode ser que eles tenham também. Então, isso aqui
É um biofeedback pressórico, só que qual é a pressão dele? Nenhuma, ele não tem carga. Então assim, para não cansar a mão, você vai poder usar isso, tá? Vaginal, anal não dá. Então esse aqui é o da NIM, tá? Esse aqui é o da Yasmine, lá da Paraíba. É o Urotônia, tá? Ele vem numa caixinha, só que eu não sei onde eu coloquei o meu com a caixinha. Ele vem numa caixinha, esse aqui é muito antiga, quando vinha nesse saquinho. Agora ele vem numa caixinha, como se fosse um estojinho de guardar a escova de dente, tá? É um educador. E a mesma coisa, ele vai fazer isso e vai voltar. Este e este são do mesmo tamanho, tá? Aqui é do mesmo tamanho. Depois eu vou postar a foto disso porque eu medi todos eles e marquei todos eles. Esses aqui é que não estão marcados. E aí, esse daqui, ele já é maior, tá? Deixa eu tirar isso do saquinho. Esse aqui é meu, de uso pessoal, tá? E eu guardo ele no saquinho. Então esse aqui, ó, ele já é mais largo. Vocês estão reparando? Ó, é mais largo, tá? Isso eu vou falar na live de sexta-feira sobre as diferenças dos eletrodos. Esse aqui é o da Miotec. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Esse é um saco novo, ó, é um perifite. Aqui dentro vem 5 unidades, tá? Aqui dentro dessa embalagem. E ela vem assim nesse saquinho, tá? E aí, o da Miotec é a mesma coisa, ó. Antes ele vinha com 2 hastes, agora ele vem com 3. Então a gente coloca aqui a haste e tá pronto o uso. A haste desse daqui, ela move porque era uma queixa que a gente tinha com esse aqui, por exemplo. Esse daqui, a haste é fixa, assim. Mas você pega uma paciente que tem uma barriguinha um pouquinho maior ou uma gestante que você queira usar, ela não vai conseguir ver a antena. Então com esse daqui você consegue colocar a antena numa posição até bem curva. Para a barriguinha não vai servir, tá? Porque a barriguinha vai empurrar a antena aqui. E você pode colocar reto, que ela vai conseguir fazer. Qual a diferença desses dois? Esse aqui é um pouquinho mais largo, tá? Isso é ruim, Érica? Ah, então eu quero o outro, né? Então eu quero esse. Não, você tem que ter os dois. É assim, as pessoas ficam falando, poxa, Érica, mas tem que comprar isso tudo? Isso é ferramenta, gente. Tem que ter os dois. Por quê? Porque são vaginas de tamanhos diferentes. Esse daqui é muito mais fácil você conseguir fazer tarefas com ele, com a paciente em pé, andando pelo consultório ou em casa, e esse aqui sai. E esse daqui, apesar de ser do mesmo tamanho desse daqui, ele sai também. Porque eles são muito próximos, tá vendo? Esse aqui é feito na impressora 3D, tá? Então, é feito na impressora 3D. Essas coisas são construídas para serem utilizadas pessoalmente, assim, de uso pessoal, uso domiciliar, uso exclusivo do paciente, tá? O que a gente faz no consultório? Até para você saber qual que vai ficar melhor naquele paciente. Você coloca preservativo neles e usa com o seu paciente no consultório para saber se aquele é o indicado para ele. E aí ele vai comprar o mais indicado. Por exemplo, eu nunca vi eu não consegui comprar ainda, mas tem para vender na Europa educador desses para anos, tá? Lógico, são fininhos, mas são feitos para anos. Existe até uma sonda desse modelo aqui, ó. Desse modelo aqui, na Europa, que tem esse furinho atrás, como aquela outra que eu mostrei aqui agora, para colocar a haste, tá? Ah, Érica, mas é tão mais difícil, como é que o paciente vai ver isso? Porque via anal, como é que ele vai olhar para trás para ver? Ele pode botar um espelho ou ele pode colocar para o fisioterapeuta acompanhar. E isso não tem carga, tá? Ele é leve demais, ele é leve, tá? Ele não tem carga. E aqui, ó, vem escrito o peso dele, tá? E o peso dele é igualzinho o da NIM, que é esse que chama Educator, e é igualzinho a esse aqui, o peso é semelhante, tá?
O que pode mudar nesse impresso na impressora 3D é o material. Dependendo do material, ele pode ficar um pouquinho mais pesado ou menos. Que também é bom, mas já é um educador com carga, tá? O educador quebra mais fácil. O meu desse daqui, que é o meu pessoal, uma das hastes dele quebrou. E aí o que eu fiz? Eu coloco um canudo por cima dela, assim, eu passo um canudo aqui por cima e uso desse jeito, a gente improvisa. A Ana Paula tá pedindo o contato desses educadores. O da Miotec tem no site da Miotec, lá na loja da Miotec você compra direto lá. Esses que são de comprar fora tem que trazer dos Estados Unidos, não adianta comprar lá e trazer e mandar entregar aqui, ou você tem que comprar na Europa. O da Yasmine, eu passo o contato da Yasmine, mas vocês encontram a Yasmine também no Instagram e no Facebook também. Vamos falar de novo de eletromiografia agora, de biofeedback eletromiográfico e... faltou falar do biofeedback pressórico com água, tá? O com água são os biofeedbacks um pouco piores para trabalhar por causa da capacidade de compressão da água. A água não é um meio que se comprime de forma adequada, precisa de uma forma maior. Então os biofeedbacks com água dentro, eles podem ser mais difícil para o paciente, ser uma carga maior. Mas existem, eu não posso falar que existem vários, mas existe um italiano que chama de Lagente, que ele é de silicone assim. Eu vou botar, assim, eu tenho um canal no Telegram. Se vocês quiserem entrar lá no canal do Telegram, eu estou compartilhando lá no canal do Telegram todos esses contatos. De verdade, é uma lista de distribuição. Não é um grupo pra gente ficar conversando, não. Eu coloco as coisas lá. Então, assim, essa live vai pra lá, outros vídeos que eu fiz estão lá, a lista de coisas que eu já comprei fora estão lá. Assim, essas coisas que vêm de fora, nada tem Anvisa, tá? Tudo que eu falei aqui na live de segunda-feira não tem Anvisa. Porque não tem no Brasil. Mas um dia pode ser que venha a ter, né? Então, pra gente trabalhar, quando você for fazer uma viagem de férias ou alguém perguntar se você quer alguma coisa, pede pra trazer algumas coisas dessas, tá? Então, assim, com água, isso aqui fica mais difícil de comprimir. Mas esse dilagente, a gente pode colocar água morna, água gelada. Ele tem um anal vaginal para dor pélvica crônica, todas as dores pélvicas. Para relaxamento muscular, você pode colocar uma água morninha. Para fazer analgesia, você pode colocar água muito gelada, não dá para colocar gelo dentro dele. Mas, por exemplo, se você tiver um desse e quiser botar água, tudo bem, pode botar. Se você tiver um da Miotec e quiser botar água, tudo bem. Se você tiver o da Ibramed e quiser botar água, tudo bem. Quiser botar no da Quark, tudo bem. O que não vai poder fazer? Não vai mais poder usar aqui. Porque quando você utilizar um dispositivo desse com água dentro, se você ligar ele aqui de novo, a água vai entrar aqui dentro. Não tem como ela não entrar aqui dentro. Então destrói tudo, tá? Esse é o nosso único problema. E aí a gente pode fazer isso com a água, que é super confortável. Agora, sério que eu não posso ter desse, eu não vou estragar o que eu tenho, vou ter que comprar 2 de cada para poder fazer isso com água? Faz com preservativo. Os pacientes que têm alergia a látex, você vai ter que comprar um preservativo sem látex ou comprar a camisinha feminina. Você tira aquele anel que tem dentro da camisinha, prende ela numa sonda que você encontra na loja de material médico, prende aqui para ela ficar bem fixa e usa isso aqui para colocar água dentro, tá? Vai funcionar do mesmo jeito, não vai romper. Obviamente a água tem que estar numa temperatura que não queime o paciente e o gelo também vai ter que estar um pouco confortável, né? Aí a gente vai pro eletromiográfico, tá? A eletromiografia e o biofeedback eletromiográfico, como eu expliquei, a diferença entre eletromiografia e biofeedback eletromiográfico é essa capacidade do profissional de fazer uma avaliação e o outro só serve para tratamento, tá? Você pode até fazer uma avaliação menos formal com ele. Não é uma avaliação fidedigna, não é uma avaliação que você vai poder
chegar a alguma conclusão. Porque, por exemplo, no biofeedback eletromiográfico, o repouso que está aparecendo para você, ele está passando por filtros. Então, se ele tem algum espasmo, esse filtro vai catar esse espasmo. Se ele tem alguma deficiência de contração, esse filtro vai tirar essa deficiência de contração. Só que filtro é esse? A gente não tem como saber. No próprio Mewtwo, a gente tem, dentro do Mewtwo Suite, que é o software do Mewtwo, a gente, é o Meowtek Suite. Dentro do Meowtek Suite, a gente tem 4 softwares ali dentro. O software de avaliação eletromiográfica, o software de biofeedback eletromiográfica e outros 2 softwares que são de outros 2 equipamentos que não servem, não, assim, a gente não utiliza na fisioterapia pélvica, tá? Por que esses 4 estão juntos dentro do Meowtek Suite? Porque se torna mais barato quando você constrói um software, você usando a base, é como se fosse a farinha de trigo. A farinha de trigo é uma só. Você pode fazer bolo dela, ou você pode fazer bolo doce, bolo salgado, ou você pode fazer um molho bechamel. Você vai, a partir daquela base, você faz outras coisas. Então é isso que foi construído. Que nem a Microsoft que tem o Office. Que dentro do Office tem o Word, tem o Excel e tem o PowerPoint. É a mesma coisa que é o Meowtek Suite. Então lá a gente tem 2 softwares. O software que é o azul, que é o Meograph, ele é para avaliar. Então nele você tem completo controle dos filtros. Você pode fazer o filtro que você quiser para colocar na avaliação que você vai fazer com o seu paciente. E depois a gente tem o Biograph, que é o treinamento, tá? Então, que é laranja. Então eu costumo falar brincando para as pessoas. O software azul é o de avaliação e o software laranja é de tratamento. E não inverte as coisas porque não vai dar certo, tá? A tela do Meograph, que é uma tela de eletromiografia de avaliação, ela parece um sismógrafo. Ela tem positivos e negativos, porque ela está captando tudo que aquele músculo está fazendo. Tá tudo ali. Só basta a gente saber ler. É que nem você pegar um livro de inglês e você não saber inglês. Você vai olhar aquilo ali e vai dizer, gente, eu não consigo entender o que está acontecendo. Mas assim que te derem um dicionário, você consegue. Mesmo que você não fique fluente na língua, você vai lá no dicionário e você vai entender. Então a gente consegue fazer isso com ele, tá? Não é esse bicho de 7 cabeças todos, não, tá? E no Biotrainer, a gente tem o treinamento. E aí quando você observa as curvas, elas são todas suavizadas. Por quê? Porque ali tem um filtro. Qual é o filtro que tem ali? Não sei. Não sei. Nunca perguntei pro Túlio lá na Meowtek, tá? Porque aquele lá eu não uso para avaliar, aquele eu uso para tratar. Então a gente tem outros biofeedbacks no Brasil e no mundo que não tem eletromiografia, tem só o bio, tá? E aí esse bio, ele é melhor que o pressórico? Se você for atender pacientes com um grau de força de assoalho pélvico, um grau de contração de assoalho pélvico menor do que 3, eu uso 3 da escala Oxford, criança, virgem, grávida, com contraindicação de fazer uso da sonda intracavitária, homens, se você quiser avaliar transverso, músculo abdominal, vamos falar assim porque o transverso está muito profundo, não vai pegar, mas musculatura abdominal, musculatura adutora, isso tudo você vai conseguir usar ele com eletrodo de superfície ou eletrodo interno. Quando a gente fala do eletrodo interno, a gente... Aconteceu uma solicitação aqui, assim, gente, eu não sou boa disso de live. Apareceu uma coisa aqui, eu aceitei, mas acho que não era para aceitar. Então, não sei bem o que aconteceu. Vamos tentar de novo. Quando a gente vai fazer uma avaliação intracavitária, anal ou vaginal, com eletromiografia, a gente precisa de um eletrodo intracavitário para utilizar. A gente não vai usar o pressórico, a gente vai usar um de plástico, tá? Quando a gente tem esse eletrodo de plástico, qual é o nosso problema no Brasil?
a gente tem poucos modelos. Agora a gente está tendo mais modelos. A Miotek lançou mais alguns modelos, então a gente tem uma liberdade maior. Os eletrodos, aí as pessoas me perguntam, Érica, mas eu posso utilizar o eletrodo da Quark para fazer eletromiografia? Pode. Se você tiver... esse aqui é um eletrodo meu, da Quark, tá? É um eletrodo... Está num saco de grau, tá? Mas ele não foi esterilizado em solução, tá? Ele foi esterilizado em gás. E eu deixo o fiozinho para fora. Agora, esses eletrodos eu não uso mais. Eu não uso mais nenhum outro eletrodo que não sejam os da Miotek. Por quê? Porque esse é mais barato que esse. E esse aqui é do paciente. Então, eu vou utilizar ele no paciente por umas 10 sessões, depois ele é lixo. Ah, Érica, mas eu já ouvi dizer que ele dura mais. Sim, dura mais. Mas precisa correr esse risco? Esse eletrodo custa R$30 e esse aqui custa entre, sei lá, 180 e 200, dependendo da loja, 250, dependendo da loja. É um bom eletrodo? Ele é excelente. A única coisa que eu tenho contra ele é essa tomada, tá? Que aí todo mundo diz, mas só serve no aparelho da Quark. Só serve no aparelho da Quark. Mas a própria Quark vende o adaptador para você colocar aqui, que separa isso aqui em fios bananinhas fêmeas, que você vai ligar nos fios do eletroestimulador que tem as bananinhas macho, tá? Então, assim, Érica, em qual aparelho essa sonda serve? Em qualquer um, tá? Ele precisa só você ter o cabo bananinha, tá? E a Quark tem o cabo bananinha, porque esse cabo aqui é da Quark, tá? Então, qualquer aparelho. E assim, essa é uma coisa até a se afirmar. Érica, se alguém colocar isso aqui via vaginal e ligar a corrente galvânica, vai funcionar? Vai. Só que vai dar muito problema, né? Então, tem que ser quem sabe o que está fazendo para fazer. Não é qualquer fisioterapeuta. Quem faz fisioterapia pélvica é fisioterapeuta pélvico ou especialista em saúde da mulher. Não é qualquer fisioterapeuta. Fisioterapeuta ortopédico pode fazer corrente galvânica em assoalho pélvico. Não estou dizendo que fizeram o que vai fazer. Mas, como isso aqui liga em qualquer aparelho, ele pode ligar, tá? A Sinira está dizendo que os eletrodos da Miotek perdem o contato com a parede da vaginal, que alguns eletrodos. Então, essa vai ser, assim, eu estou adiantando um pouquinho a live da sexta-feira. O que acontece com a vagina? O pé da Sinira eu posso falar. Sinira, se eu pedir um sapato seu emprestado, eu vou conseguir usar? Não vai nem entrar no meu pé, né? Agora, se eu te emprestar um meu, você vai conseguir sair com ele no pé. Pelo menos você não vai andar descalça por aí. Só que vai ficar enorme. Você vai ter que ficar segurando ele com os dedos. No final do dia, você vai estar morrendo de dor na perna por ter ficado arrastando aquele sapato grande, tá? Mas vai caber o pé lá dentro. Agora, o contrário, nem vai dar. Então, se eu for tentar colocar essa sonda numa paciente com uma vagina atrófica, não vai dar. Então, eu vou ter que trocar de sonda. E aí, a gente tem várias opções. Eu já usei até essa sonda da Ibramed, eu já usei até essa sonda via vaginal em uma paciente que tinha um canal vaginal minúsculo. E mesmo essa sonda foi uma sonda que incomodou ela. Tá? Assim, a gente colocava, mas era assim, ia devagarzinho, ia fazendo tipo uma massagem com essa cabecinha aqui lá na entrada da vagina para não sangrar, porque se eu fosse enfiando, sangrava, tá? O dela foi resultado de uma cirurgia, de uma perinoplastia que ela fez, e na cicatrização da cirurgia, ela fez uma puta estenose vaginal que ficava até difícil de sair o xixi, e aí eu estava até pensando em fazer uma outra cirurgia que nem fazem nas sinéquias, só que a sinéquia dela foi cirúrgica, tá? E aí a gente estava tentando. Então, hoje a gente tem outros formatos de sonda, tá? Então, assim, a Miotek tem essa aqui também, que é mais utilizada anal, tá? Mas pode ser utilizada vaginal, sem problema nenhum. Sim, vai ter um problema sim, se a paciente tiver uma vagina maior do que essa. Então, vagina é que nem pé.
cada um tem o seu número. E ainda, eu ainda, assim, não tem nenhuma evidência científica para isso que eu estou falando para vocês, tá? Isso é só prática clínica, é só o dia a dia do consultório. Porque, assim, evidência científica é fundamental. Mas na hora que você está com o paciente, tem evidência que não encaixa naquele paciente, né? E aí, olha as diferenças delas, tá? Elas estão todas marcadinhas. Eu vou colocar a foto delas lá no Instagram para vocês verem. Eu medi cada uma delas e coloquei as medidas escritas nelas, tá? E se você usar uma grande numa paciente com a vagina pequena ou uma pequena numa paciente com a vagina grande, o eletrodo não vai colar dessa forma. Então, assim, isso aqui, você não vai ter esse contato. E aí, o que acontece com a eletromiografia que é diferente na eletroestimulação, tá? A eletroestimulação, a corrente elétrica sai do eletrodo para o tecido, tá? Então, se o tecido vaginal estiver colado, assim, no eletrodo, ó, ele vai passar sem muita dificuldade. A impedância do ar, a impedância intertecidos ou transtecidos aqui, vai estar diminuída. Agora, se eu tiver uma vaguinha assim, ele também vai passar. Por que ele vai passar? Porque eu vou ter gel aqui e o gel vai estar fazendo contato. Só que uma coisa é o gel estar fazendo contato assim e a outra coisa é o gel estar fazendo contato assim. A corrente elétrica vai passar. Ela vai literalmente saltar daqui para o tecido adjacente. Ela vai passar. Só que quando ela fizer isso, ela pode causar um desconforto no paciente. O paciente pode referir, ó, dessa forma aqui, tá? Então, se ela estiver bem grudadinha, ela vai passar. Mas se estiver folgado, a corrente elétrica passa. Ela salta, o paciente às vezes diz que está pinicando, que está estranho, que está fazendo assim, às vezes ele fala, que parece que está vibrando, mas ela passa. Agora, a eletromiografia é o contrário. A energia elétrica do seu corpo tem que passar para essa placa. E aí, se tiver assim, ela vai passar, mas vai dar interferência. Porque esse espaço que ficou aqui, que não está colado, tem que estar colado, assim, ó, coladinho. Até fiquei emocionada aqui, ó. Tem que estar coladinho. Se não tiver coladinho, vai pular, tá? E aí vai dar interferência. Aí todo mundo diz, está dando defeito, a sonda está com defeito. Assim, não tem. Faltam 3 minutos, alguém me avisou. Esse negócio não me avisa quantos minutos faltam. Assim é uma sonda por dentro, tá? Eu desmontei a sonda para mostrar para vocês. Não tem eletrônica, é um fio. Então, assim, se a sonda não está funcionando no eletromiógrafo, coloca essa sonda ligada no aparelho de eletroestimulação e testa. Enche a mão de gel, segura a sonda ali na mão e testa. Se estiver passando corrente, não é a sonda que está com problema. É ou o tamanho da sonda com o paciente, ou a acoplação, ou o cabo, alguma coisa, porque vai dar interferência. Para a gente terminar, que está bem em cima, pense que a eletromiografia capta interferência. Tá? O que a gente chama de contração muscular é uma interferência elétrica. Vamos encerrar por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar. Eu respondo. Eu vou colocar o canal do Telegram e também vai estar no YouTube. Tá? Eu tenho um canal no YouTube, é só procurar pelo meu nome lá, que vocês vão encontrar, mas tem o link do YouTube lá no Instagram. Mas é difícil, o Instagram não deixa copiar, né? Mas aí eu ponho também lá no grupo do Telegram. Tá? Se alguém quiser perguntar, pode me mandar mensagem, que eu vou respondendo conforme eu conseguir. Se alguém quiser entrar no grupo do Telegram, é melhor porque eu respondo logo todo mundo de uma vez só. Foi essa a ideia, sabe? Lá todo mundo vê, não corre o risco de eu ter respondido para um e não ter respondido para o outro. Tá bom? Obrigado por me aturarem essa hora. Até amanhã. Tchau, amanhã tem outra.